Animais híbridos são aqueles que surgem do cruzamento entre espécies diferentes. Você muito provavelmente já ouviu falar aí da mula e do burro, que são animais híbridos muito famosos aqui no Brasil, que surgem do cruzamento entre a égua, que é uma espécie, e o jumento, que é outra espécie. Mas você sabia que existem muitos outros animais híbridos curiosíssimos que talvez você não conheça? É o que eu vou te mostrar neste vídeo. Embora a internet esteja recheada de imagens photoshopadas de criaturas estranhas, nesta lista temos animais absolutamente reais e incríveis. Mas antes de conhecê-los, eu tenho um desafio para você. Você terá 5 segundos para se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like neste vídeo. Será que você consegue? 1, 2, 3, valendo! Maravilha! Se você conseguiu cumprir o desafio, deixa aí nos comentários, #AnimaisHíbridos, que eu vou te responder e agradecer a sua participação. Número 7, ligre. Os ligres surgem do cruzamento entre o leão macho e um tigre fêmea. Embora haja rumores de ligres selvagens, até onde sabemos, eles existem apenas em cativeiro. Os ligres machos são estéreis e não podem procriar. Já as fêmeas conseguem engravidar. O curioso é que os ligres não herdam os genes que produzem os hormônios que inibem o crescimento, uma vez que o leão recebe esse gene da mãe, enquanto que o tigre recebe esse gene do pai. Por conta disso, os ligres crescem demais, crescem muito e são considerados os maiores felinos do mundo. O ligre Hércules, que vive nos Estados Unidos, pesa cerca de 418 quilos e foi registrado no Guinness Book como o maior felino do mundo. Hércules é muito famoso por lá, tendo participado aí de vários programas de televisão. Número 6, tigreão. Os tigreões surgem do cruzamento entre uma leoa e um tigre siberiano. Acredita-se que o primeiro tigreão tenha nascido com sucesso na Índia. Um tigreão geralmente é menor do que um leão ou um tigre. Como os ligres, os machos são estéreis e as fêmeas são férteis. Apesar de serem menores do que os ligres, os tigreões são considerados mais agressivos do que seus primos híbridos maiores. E é este um fator que contribui para existirem menos tigreões do que ligres no mundo. Uma curiosidade é que os tigreões apresentam um grave conflito de comportamento. Enquanto que os leões são conhecidos por terem uma vida social ativa, os tigres já são animais que tradicionalmente vivem isolados. Isso levou a um padrão de comportamento conflitante aí nos tigreões que os impossibilita de serem criados com outros animais. Número 5, coywolf, coilobo. Os coywolf ou coilobos surgem do cruzamento entre coiotes e lobos. Segundo as pesquisas, os coilobos combinam a inteligência dos coiotes com a força dos lobos. São animais hábeis em capturar presas, tanto em terreno aberto, que os coiotes preferem, quanto em áreas densamente arborizadas, que os lobos preferem. O fato de os coilobos terem uma dieta mais variada do que os lobos selvagens e os coiotes, hábito noturno e tolerância à presença humana, permitiu que eles se adaptassem bem aos ambientes urbanos, sendo comum encontrá-los em várias cidades dos Estados Unidos e Canadá. Número 4, Rolfim. Os Rolfins surgem do raro cruzamento entre a fêmea do golfinho nariz de garrafa e o macho da falsa orca. Atualmente existem apenas 2 Rolfins vivendo em cativeiro no Sea Life Park, situado no Havaí. Ambos pertencem à família dos golfinhos. Os Rolfins têm uma aparência que lembra muito os golfinhos. Eles também são muito dóceis e carinhosos. São férteis e podem viver cerca de 40 anos. Número 3, urso grolar. Trata-se de um híbrido resultante do cruzamento de um urso pardo macho com um urso polar fêmea. Possui características de ambas espécies. Esse raro fenômeno ocorre tanto em cativeiro quanto na natureza. Com a redução das áreas de gelo no Ártico, os ursos polares estão descendo cada vez mais ao sul. Além disso, o aumento das áreas urbanas está fazendo com que os ursos pardos avancem cada vez mais para o norte,
Com isso, os animais acabam acasalando entre si. Apesar de serem espécies diferentes, elas apresentam o mesmo número de cromossomos. Olha que coincidência incrível! E é por isso que podem gerar descendentes férteis. Número 2. Zebrasno. Os zebrasnos são híbridos que surgem do cruzamento entre a fêmea de uma zebra e um asno macho, também conhecido como jumento. Esses animais possuem pernas listradas, como uma zebra, como vocês podem ver aí na figura, e as orelhas de jumento. Apesar de incomum, há casos de nascimento de zebrasnos na África, onde as duas espécies vivem em proximidade. O mais comum é o nascimento desses animais em cativeiro, principalmente em zoológicos. Há também o cruzamento entre a zebra fêmea e o cavalo, gerando um híbrido chamado zebralo. O zebralo parece mais com o cavalo do que com a zebra, se bem que dá para notar as listrinhas aí. Número 1. Bardoto. O bardoto ou bardota são híbridos estéreis resultantes do cruzamento entre o cavalo e a jumenta. Lembre-se que o cruzamento inverso gera o burro e a mula. Comparado à mula e ao burro, os bardotos são animais calmos, possuem orelha mais curta e narinas mais longas e fechadas. E apesar de tanto o bardoto quanto a mula possuírem maior resistência do que o cavalo para a execução de trabalhos pesados, é muito mais comum você encontrar uma mula do que um bardoto. Isso se deve ao alto risco envolvido na gravidez das jumentas, pois elas são menores do que as éguas e quando cruzam com cavalos, seus filhotes costumam apresentar um tamanho avantajado. Assim, o risco de ocorrerem complicações durante o parto é maior, o que pode colocar em risco a vida desses animais. Obrigado a todo mundo que assistiu, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo.